Nós vamos conversar com Nilson Caldas, que é diretor de marketing no SESB. Nilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos. Em nome do SESB, eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui com vocês. Obrigado. Para nós é um prazer muito grande. E a gente começa falando que o SESB abriu as inscrições para o pessoal que quer se cadastrar, né? Perfeitamente. Abriremos, dia 26, agora de outubro, as inscrições do Desafio Nacional de Máxima Produtividade da Safra 2021. Então, na semana que vem, acho que a gente já tem aí isso. Semana que vem, dia 26, exatamente. Agora, nesse ano, pelo menos nos grupos em que a gente participa, parece que houve assim, um movimento maior daquela premiação do SESB. Nós podemos dizer que o vencedor ali do Cerqueiro, o Laércio, eu posso dizer assim que o Laércio ele já é um marqueteiro por si só? O Laércio é um produtor realmente emblemático, igual eu falo. Ele está engajado conosco lá no SESB há cerca de 5 safras e ele vinha tentando uma série ele foi adaptando algumas técnicas dentro da sua fazenda, usando cultura de cobertura, trabalhando a questão da descompactação do solo, de construção do perfil do solo, e ele acabou sendo merecidamente se tornando o grande campeão. E ele é muito engajado, ele é presente nas mídias sociais, ele tem um Facebook muito ativo, ele é realmente um garoto propaganda do SESB. Eu gostaria de que os outros agricultores se espelhassem no Laércio para se engajarem conosco no desafio. Quando a gente vê assim, um profissional igual o Laércio, dá muito orgulho de ser brasileiro e de trabalhar com agronegócio, porque ele é um cara amado, assim, que tem um alto astral, vamos falar assim. Pois é, e a gente ainda fala muito, e você está sempre presente nisso, Nilson, é sobre a comunicação do agro. Os produtores fazerem como o Laércio faz, de mostrar o investimento no solo, o cuidado, o zelo todo. Isso também chega lá para a população urbana, para a população perceber que o produtor é, na realidade, um conservacionista nato, né? Exatamente. Eu acho que a gente está trabalhando muito isso aqui no SESB, a questão da sustentabilidade. O Laércio é esse exemplo de que usa plantio direto, usa cultura de cobertura, trabalha a questão da rotação de cultura, usa técnicas simples, como um pano de batida para definir o melhor momento de fazer a aplicação de inseticida. E realmente é um cara vencedor, né? Ele produz 90 sacas de média. Além dele ganhar o desafio, com 118 sacas, ele produz 90 de média na fazenda. Realmente ele é muito sustentável em relação à média. E é, com certeza, um grande exemplo aí para a gente levar a nossa mensagem do agro para as populações urbanas, para eles conhecerem de fato o que é o trabalho do agricultor, qual a importância desse trabalho que é muito relevante para a economia do nosso país. Bom, com certeza muita gente nunca se inscreveu. Qual que é o objetivo do SESB? Olha, excelente pergunta. O objetivo maior nosso é fazer a troca de experiência entre os agricultores. Não é fazer o agricultor se tornar o campeão, mas sim que eles troquem as experiências entre eles. Só para dar um exemplo, os 5 ganhadores da safra atual, eles produzem entre 70 e 90 de média na fazenda. Então, a ideia, na verdade, é como que o produtor que está produzindo 60 sacas pode incrementar 10, 5, 20 sacas a mais por hectare na sua fazenda. Entendeu? É como que ele se autodesafia dentro da sua própria propriedade. E certo. As informações, as técnicas, elas já estão aí disponíveis, né? Velocidade de plantio, construção da física do solo, construção da química do solo. Essas técnicas já estão disponíveis.
Certa vez eu conversei com um que era, acho que ele tinha sido campeão regional, e ele ainda comentou justamente sobre isso, é aprender lá naquela área inscrita e algumas técnicas inserir na área comercial, o que vai gerar essa produtividade extra para ele. Isso aí tem feito muita diferença, né? Isso tem feito muita diferença e é como eu comentei, né? Esses produtores desse ano, eles provaram que eles estão muito acima da média, não só no desafio, mas também na sua fazenda. E isso tem se repetido com os outros produtores dos outros anos. A gente já tem 12 anos, esse vai ser o 13º Desafio Nacional de Máxima Produtividade. E isso tem ficado muito claro para a gente, tem ficado muito evidente que esse agricultor engajado conosco, que pensa no longo prazo, porque construir física do solo não é uma coisa tão simples assim, não é da noite para o dia, é demorado, demora safras ali para você construir, entendeu? Então, assim, se o produtor não vai aderir isso na propriedade inteira, sei lá, você seleciona 20%, 30% da fazenda e começa a implementar essas técnicas. E aí, ao longo da jornada, ele vai fazendo a adaptação para a fazenda até chegar em 100% da fazenda com um manejo semelhante, vamos falar assim. Você falou dessa questão de que ele não constrói de uma safra para outra, vamos dizer assim. E aí você tinha mencionado que o Laércio estava há 5 anos já, ele está, e naturalmente ele deve permanecer, né? Fazendo e tentando, investindo, buscando alternativas. O produtor tem que ser persistente naquele investimento que ele faz lá na área dele, seja para o concurso ou seja para a atividade dele? Perfeitamente. A agricultura é uma ciência não exata, vamos falar assim. Tem várias variáveis ali para o produtor poder atingir essas altas produtividades. E vamos pegar um pilar, por exemplo, a construção, um dos pilares da alta produtividade é a construção da física do solo. Para construir a física do solo é necessário vários anos de trabalho. E o pessoal tem usado muitas culturas de cobertura. Existem várias culturas de cobertura recomendada para o sul do Brasil, para a região central, tem vários tipos. Agora, o que é importante é o produtor começar esse trabalho e não parar. Então, ele vai estabelecer aquele sistema de plantio, vamos falar assim, um sistema de longo prazo, 3, 4, 5 safras, onde ele vai introduzir a cultura de cobertura, ele vai, se houver necessidade, corrigir a camada mais profunda do solo até 40, 50, 60 centímetros de profundidade, fazer essa correção com calcário, com gesso, etc. Ele vai adaptar, por exemplo, uma coisa tão simples, a velocidade de plantio. A velocidade de plantio que a gente observou nesses últimos ganhadores é em torno de 5, 6 km por hora. Todos plantam nessa velocidade. Outro ponto super importante, a questão da descompactação do solo. O solo está muito relacionado com aquele outro item que eu falei da física do solo. O solo deve ter compactação menor que 1,5 megapascal. Nunca maior que 1,5 megapascal. A gente tem esses dados desde dos primeiros desafios, a gente faz esse acompanhamento lá no SESB. Vamos supor, se o produtor tem uma área compactada, ele não vai conseguir resolver isso provavelmente de uma safra para outra. Ele vai, se houver necessidade, entrar com uma escarificação do solo, algo nesse sentido. Depois ele vai precisar introduzir a cultura de cobertura, entendeu? É um manejo, não é uma coisa de curto prazo. Então, é essa mentalidade que a gente convoca os produtores para pensar no longo prazo, começar menor na área, entendeu? Não tentar fazer essa transformação na área inteira, escolher aí 20%, 30% da área, engajar conosco no desafio, porque o desafio está cheio dessas boas práticas aí. Tem vários, nesses últimos anos aí a gente tem a experiência de vários produtores que
já conseguiram produzir aí 80, 90 sacas de média na sua fazenda, que é muito importante. E eles só conseguem com essa estratégia de longo prazo que eu estava comentando. Nilson, e a gente falar em longo prazo, claro, a gente não combinou nada, eu vou te fazer uma pergunta, se você não tiver esse dado aí, não tem problema nenhum também. Você tem quanto foi produzido pelo campeão lá no primeiro concurso? Só para a gente ver aí a diferença de lá para cá. Ele produziu 82 sacas. O primeiro campeão, ele produziu 82 sacas por hectare. E essa evolução, você acha que ela está mais relacionada? Então, 82 sacas, agora 118,82, né? Porque foram quase 119. Essa evolução, Perfeito. Você acha que ela está mais no manejo, ela está mais na genética ou há um equilíbrio aí? Todo mundo desenvolveu? Eu diria que é um equilíbrio. A gente, no SESB, a gente trabalha bem, a gente recebe essa pergunta frequentemente, da onde vem a produtividade? Obviamente, é de uma série de fatores. A gente costuma falar que é o manejo e, em geral, que contempla essa construção do solo, a velocidade de plantio, ter solo descompactado, obviamente as variedades com alto potencial genético que foram sendo introduzidas ao longo desses 12 anos, ajuda. Mas não adianta nada você ter uma variedade com alto potencial produtivo e você ter um solo desestruturado, ou você não fazer o manejo adequado, não fazer as aplicações no momento adequado, não ter essa mentalidade, não ter esse capricho que a gente fala lá no SESB. A gente trabalha muito forte lá essa questão dos dados, né? O rigor que a gente tem com os dados. A gente tem as auditorias que atestam essas altas produtividades e aí a gente tem essa certeza de que esse resultado que está vindo do campo ele é verdadeiro e lá tem um laudo, que é uma espécie de laudo que o produtor recebe. Ano passado, por exemplo, a gente auditou em torno de 900 áreas. Todos esses produtores dessas 900 áreas recebem um laudo daquele talhão lá onde ele se inscreveu conosco lá no SESB. E dessas 900 áreas, 277 áreas produziram acima de 90 sacas por hectare. Realmente é um dado impressionante. Monitoramento... Pode concluir. Não, em resumo, a produtividade ela vem desse conjunto de fatores. Não é um fator isolado. O produtor tem que pensar como um sistema de cultivo que contempla desde a cultura de cobertura, a rotação de cultura onde é possível, o manejo adequado com o uso de todas as ferramentas de manejo que está hoje à disposição do produtor, o posicionamento correto das variedades, entendeu? É tudo isso junto que fez com que a gente conseguisse atingir esses resultados. A sua orientação, monitoramento ou aquela calendarização, o que é mais eficiente? Com certeza, o monitoramento. Não é uma coisa fácil para o produtor, para ele realizar isso em grandes áreas, em grandes extensões. Obviamente, ele tem um planejamento lá já feito. Todo produtor, ideal, acredito que a maioria já tem um planejamento. Então, ele tem um norte. Obviamente, as decisões na agricultura vão sendo tomadas dia a dia. Nós estamos, nesse momento, vivendo exatamente isso que eu estou colocando. A gente teve aí enfrentando um pequeno atraso no plantio, dependendo da região é maior. Aí, na região de vocês, eu acredito que o atraso é maior do que em relação a algumas outras regiões. E aí, o que o produtor precisa fazer? Ele precisa ajustar de acordo eu diria que um dos principais fatores é o clima. O clima é que vai definir se a área não é irrigada. Ele vai ajustando isso de acordo com o clima, porque, por exemplo, atrasou o plantio, talvez ele vai ter que ficar mais atento ali depois que voltar a chover, com o manejo, etc. Se chover muito, pode ter mais ataque de doença? Pode. No período mais seco, pode ter mais ataque de praga. Então, assim, não é uma receita de bolo, percebe? É uma ciência que requer muito acompanhamento. Eu diria, a palavra ideal seria um acompanhamento. E aí as tomadas de decisões vão sendo realizadas de acordo com esse acompanhamento. E assim, quem faz o dever de casa bem feito, que é
aquela construção do perfil do solo que eu comentei, da física do solo, cultura de cobertura, etc., esse produtor enfrenta melhor essas situações de seca. Isso já está comprovado ali pelos dados, que inclusive ano passado a gente teve uma seca no Rio Grande do Sul, e mesmo assim tem alguns produtores do Rio Grande do Sul que conseguiram atingir boas produtividades. São produtores que já vêm com essa cultura de trabalhar esse conceito do que a gente está comentando aqui, de longo prazo, de construção do solo, etc. Pois é, e dentro desse conceito, você ainda mencionou justamente o que eu ia puxar agora, porque dentro dos grupos que a gente está aí presente, grupos de produtores rurais de todo o Brasil, às vezes tem hora que começa a falar, olha, o vencedor do SESB foi lá do Paraná. Ah, mas lá é fácil, porque lá tem um clima propício, lá tem um solo e tal. Isso aí não é a verdade. Não, eu diria o seguinte, é possível a gente produzir em qualquer região do Brasil. O Brasil é um país abençoado. E vou dar um exemplo, ou vou usar um produtor de exemplo. O seu Valdemar Zanella, lá de Mato Grosso, ele produziu, se eu não estou enganado, no desafio desse ano, 113 sacas, mais de 100 sacas por hectare. É lá em Mato Grosso, é super desafiador. Aí fala, não, mas Mato Grosso chove bem, porque sempre tem uma história, né? Quando você coloca uma... Aí eu vou dar o exemplo da família Mila. A região deles chama Baixa Grande do Ribeira, lá no Piauí. Não vou lembrar o município, mas é lá da região do Piauí, já passei pela região. É uma região inóspita, eu diria uma das regiões mais desafiadoras para produzir soja do Brasil, e eles produziram 101 sacas por hectare, se tornaram o campeão do Norte e Nordeste, e naquele talhão lá dessa área onde produziu 101, se eu não estou enganado, produziu 80 e poucas sacas no talhão grande. E lá na Bahia a gente já teve vários casos também, vários campeões que vieram da Bahia. A gente teve aí o ano passado, se eu não estou enganado, um campeão de Goiás, de Rio Verde, que produziu 100 e poucas sacas. A família Baumgard produziu 100 e poucas sacas lá em Rio Verde, do lado. Nós tivemos vários casos aqui de São Paulo também, que já foram campeão do Centro-Oeste, do Sudeste. Então, eu diria o seguinte, cada produtor consegue adaptar para aquela região onde ele está presente. Obviamente, hoje, realmente, o Paraná ele é um estado muito competitivo. O Paraná e o Rio Grande do Sul é muito competitivo, mas aquilo lá não veio de graça. Os caras fizeram também a parte deles. Porque da mesma forma que tem um Laércio lá produzindo 90 sacas por hectare de média, tem vários agricultores produzindo 55 de média, na mesma região, fazendo praticamente o mesmo manejo. Então, assim, tem algumas coisas que o Laércio está fazendo diferente, que é exatamente isso que a gente comenta, que é construção do perfil do solo, construção da física do solo, velocidade de plantio, a descompactação do solo, o manejo adequado, esses detalhes aí que estão fazendo a diferença. E a gente tem muita experiência, porque agora a gente está tendo uma massa crítica de agricultores lá no SESB, chegando a esses patamares de alta produtividade. E aí é onde tem esse detalhe que você falou lá no começo da nossa conversa ainda, que quem está ali dentro acaba trocando as experiências, querendo saber o que o outro fez, o que deixou de fazer, as regiões, e isso acaba contribuindo no todo para a produção brasileira? Exatamente, essa é a nossa mentalidade. A gente acompanha alguns concursos lá eu diria concurso, aqui a gente fala que é o desafio, eu vou explicar o porquê o nosso é o desafio e os americanos tratam como concurso. Eles têm lá um concurso de produtividade onde eles se reúnem e não divulgam as técnicas que foi usada pelo produtor. O produtor campeão não divulga o resultado que ele usou na propriedade dele. Aqui é totalmente ao contrário. Nós temos lá no site do SESB 100% dos cases dos últimos 12 anos, com o nome dos agricultores, tudo que o agricultor fez, está tudo aberto. É esse conceito de inovação aberta que a gente trabalha lá no SESB. Então, a nossa ideia lá, quanto mais agricultores estiverem engajados conosco e consultores, mais informações nós vamos gerar, mais informações a gente vai colocar disponível para o mercado. Eu só queria aproveitar e fazer um adendo aqui também, que além do Desafio Nacional de Massa Produtividade, nós temos outras iniciativas no SESB, que eu acho que é legal eu falar aqui. Uma delas é o que nós chamamos lá de rede de pesquisa. Algumas coisas dessa que vêm aparecendo no desafio, a gente
cria alguns protocolos e nós repetimos esse protocolo em rede com algumas universidades, algumas fundações, e a gente se reúne uma vez por ano, checa qual que pode ser escalado para a área comercial, criamos novos protocolos e assim a gente vai. A gente, inclusive, já escrevemos ali 2 circular técnicas desse trabalho. Tem uma muito interessante que eu recomendo muito, que é a circular técnica número 2, que lá tem os patamares, os pilares para produzir 70 sacas de soja por hectare, que fala muito sobre construção do perfil do solo, sobre a física do solo, sobre manejo, sobre correção do solo. Então, assim, tem lá sobre velocidade de plantio, então está lá disponível para todo mundo. Então, a gente tem uma outra grande iniciativa também que está acontecendo nesse momento. Esse ano a gente resolveu lançar um MBA, né, nosso MTA, né, que é um MBA para alta produtividade de soja, então onde a gente acumulou todos esses 12 anos de conhecimento. Está acontecendo um MBA nesse momento, começou agora em agosto a primeira turma. É uma parceria do SESB com a Elevagro, que é um instituto lá do Paraná, lá do Rio Grande do Sul, aliás, o professor Ricardo Balardim. E nesse MBA também uma das nossas ideias é exatamente passar esse conhecimento para mais pessoas dos princípios da alta produtividade e a gente possa multiplicar isso cada vez mais. Então, a gente tem essas outras iniciativas aí que eu acho que faz muito sentido também eu colocar aqui para a gente não associar o SESB só a essa questão do desafio nacional, mas também pensar no MBA, pensar na rede de pesquisa, pensar nas outras iniciativas que a gente tá tocando lá no SESB. Bacana. Eu quero agradecer a você, porque o nosso tempo já está aqui esgotado. Nilson, brigadão. E a gente volta a falar ainda. Vamos conversar mais aí em outros momentos para nós falarmos do SESB, dessas ações, que é bem bacana. Com certeza, em nome do SESB, eu agradeço a oportunidade e reforço aí a todos para a inscrição conosco do Desafio da Safra 2021, a partir do dia 26, lá no site do SESB, e venham se engajar conosco. Obrigado pela oportunidade.